Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite. É com alegria e com muita satisfação que nós cumprimentamos a todos que estão aqui presentes, os que nos visitam, o internauta que interage conosco. É com alegria que nós estamos aqui em mais um domingo, em mais um culto dominical. Com certeza absoluta, nos será abençoador, nos será edificante, nos será consolador e nos será exortativo. Mais um culto dominical que, com certeza, nele nós aprenderemos mais e mais com o Senhor. Quantos assim creem? Amém. Muito bem, a nossa mensagem de hoje, como sempre, não é necessário repetir, mas fazemos até para que reforce a atenção maior dos amados, para que possam captar, para que possam absorver essa mensagem, para que não saia do seu coração, para que você seja bem-sucedido em tudo aquilo que vá realizar. A temática é habitação constante. Habitação constante. Então, para que haja uma constância de habitação, é preciso que haja uma relação de reciprocidade. É preciso que haja uma relação recíproca para que haja uma habitação constante. Então, nesta noite, nós vamos juntos aprender qual será e qual seria a forma para que possamos ter em nós a constante habitação do Senhor e como é que Ele pede e espera que nós possamos responder a essa habitação. Então, atente bem, nós vamos ler a primeira palavra que se encontra nos Salmos 91, e atente bem para a mensagem de hoje, os líderes, a ministrante, que é líder também, toda a igreja, a membresia, atente bem. Eu vou ler para a amada igreja do Senhor, Salmos 91, conhecidíssimo, de 1 a 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o poder, a majestade deste maravilhoso culto, onde aqui nos reunimos, onde aqui já congregados desenvolvemos os 5 minutos de oração, tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, Pai, que possamos nos situar nesse mesmo ritmo, nessa pegada linda do Teu ministério, para que não saiamos 1 minuto sequer da Tua presença, para que estejamos à altura daquilo que o Senhor nos delegou nesta noite, para fazer com que a igreja possa usufruir, possa ter em seu coração a tua palavra, os teus ensinamentos. Em nome de Jesus, amém. Quero repetir. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Então, essa é uma condição de quem habita no esconderijo do Altíssimo. Não é uma retórica, não é uma semântica gramatical, não é uma poesia somente, mas é uma realidade. O que habita no esconderijo, na proteção do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, o Deus em quem me abrigo, me refugio, e é minha bandeira, o meu pavilhão. Deus meu em quem confio. Então, nessa noite eu irei também autoanalisar-me para ver se nós temos no coração a habitação constante do Espírito Santo e em par e passo sermos recíprocos para com ele. Em Isaías, atente bem, capítulo 5, 7, Isaías, capítulo 5, 7, versículo 15, diz assim a palavra. Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha o que diz o Senhor. Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito, diz ele, no alto e santo lugar, mas habito também
com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Quem aqui nesta noite é abatido e contrito de coração? Quem aqui nesta noite é abatido e contrito de espírito? Amém? Eu sei que a pessoa às vezes não está nem entendendo, mas eu creio que você está. O seu olhar de convicção. Não é preciso que você responda alto, amém. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor habita com você. Ora, amados, o que habita no esconderijo do Altíssimo diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Mas ele fala também, eu sou um alto e sublime Deus, eu sou santo, santo, santo. Lá os querubins falam, serafins, e ele fala aqui, mas eu habito também, além de habitar na eternidade e habitar, completar a eternidade, eu habito com o contrito de espírito e abatido de coração. Então, irmãos, é uma condição que nos proporciona o experimentarmos a habitação do Senhor. Essa introdução e esta palavra que está contida em 57 do profeta Isaías nos traz a relação e nos faz confirmar que existe uma reciprocidade entre, preste bem atenção, uma reciprocidade entre Deus na sua santa habitação e os seus adoradores. Deus é fidedigno para com a sua igreja. Deus é fidedigno para com o seu povo. Então ele dá a noção do que devemos para fazer ou fazer para que ele habite em nós e o que devemos ser para que ele constantemente habite em nós. Então a contrição de espírito, que é o contrário, a soberba do espírito. O que é o contrário de abatido de espírito? É o altivo. É o que não se deixa ensinar, é o que não se deixa conduzir. Então ele fala de forma maravilhosa, assim diz o alto e sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então o Senhor quer vivificar-nos a cada dia mais e também, obviamente, nesta noite, quem quer ser vivificado. Eu sei quem quer ser, o contrito e o abatido, aquele que não é nem altivo nem soberbo, ele quer ser vivificado. Então, nessa noite, essa constante habitação, ela precisa de duas fontes. A fonte de quem tem Deus como seu refúgio, baluarte, socorro bem presente, e a fonte de quem é contrito e é abatido porque não se exalta para recepcionar essa habitação. Então, cabe aí uma relação de reciprocidade. E nessa noite, preste muita atenção, que eu vou dar daqui a pouco. Dois exemplos. Um elitizado, que pega poucas pessoas do corpo de Cristo, e até no mundo, e um outro que pega diretamente a igreja, para que você compare como esse Deus é maravilhoso. Daqui a pouquinho. Isaías 33, de 15 a 16, tá? Liberado o espirro, pode ficar à vontade. Isaías 33, de 15 a 16. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o qual tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado. As suas águas lhe serão certas. O que anda em justiça. O que um contrito e abatido de espírito faz? Ele anda, ele caminha em justiça. Ele caminha e anda na palavra, com a palavra do seu coração. Então, atente bem, o que anda em justiça, fala o que é reto, despreza o ganho de opressão, o ganho que é feito em cima da opressão de outros, despreza o ganho de opressão, o que em um gesto de mãos, não, recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos
para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas lhe serão certas. Uma certa ocasião, há tempos atrás, essa pessoa é falecida, um advogado amicíssimo, muito amigo mesmo, e eu conversava com ele. Não citarei, obviamente, nomes, mas o pastor está morto, mesmo morto. E à época havia uma competição político-partidária. Política é tudo, né? Onde está a polis, onde está a pessoa na cidade, faz a política do frentista de posto, a política do Uber, enfim. Mas político-partidário. E eu colocando para ele a seguinte questão, lhe haviam oferecido e estavam tentando oferecer, e ele estava pensando em ouvir essa proposta. E eu mencionei, sem citar o versículo, essa palavra que o Senhor diz, olha, aquele que acena com as mãos e diz não ao suborno, que não aceita ser corrompido. E demorou um pouco, ele falou assim, pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu digo, diga. Ele falou, estou doido para ser corrompido. Você está entendendo o que eu estou falando? Há pessoas, irmãos, que estão ávidas por serem subornadas, ávidas por serem corrompidas, porque amam o suborno. E eu apenas disse, olha, estou perdendo tempo conversando com você. Nós vamos orar, e foi quando ele caiu em si, não, digo, não, isso é brincadeira de mau gosto, isso foi uma bênção, ele se retratou, foi uma bênção, chegou a chorar, foi maravilhoso. Mas, amados, nesta noite, preste atenção ainda, em Isaías 33, 19. Em Isaías 33, 19. Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara ininteligível. O Senhor estava falando aqui justamente para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, para aquele que anda em justiça, em retidão, para aquele que quer perseverar e conservar a habitação contínua no seu coração, que nós já não verás, isso pega para você, já não verás aquele povo atrevido. Que povo atrevido é esse? O ímpio, o desgraçado, sem a graça do Senhor. Eu era um desgraçado, porque eu estava sem a graça do Senhor. Então, já não verás mais aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara ininteligível. Você entende a linguagem do ímpio? Você entende a linguagem de uma pessoa que ama o pecado, irmãos? É impossível. Não bate, não entra em acordo com a nossa visão, com a nossa realidade. Quantos estão entendendo? Amém? Agora eu leio para você, é pequenino, como diz o Júlio, meu neto, é pequenininho, que diz no Salmos de número 15. Preste bem atenção para que nós, a partir daí, façamos, repito, primeira análise de uma visão elitizada que atinge poucos aqui, mas que depois eu compararei com a igreja. Vamos lá, então? Salmos 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí vem a lista dos que vão ali habitar. O que vive com integridade pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lance injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Despreza a quem o Senhor despreza, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que é isso? Se o Senhor diz que não é para jurar, o que empenha a palavra, o jurar aí é de empenhar a palavra. Com dano próprio, o que é isso? Aquele que assume o seu erro. E não fica, mais o fulano, mas eu falei. Não, irmãos, assuma, Fran, o seu erro. Ou seja, jure, empenhe, não é juramento divino, não. Empenhe a sua palavra com dano próprio. Aprendamos, igreja, a dizer, errei. Estou errado, estou equivocado.
Amém, amados? Com dano próprio e não se retrata. Há irmãos, há pessoas, eu não estou apontando aqui ninguém, em nome de Jesus, que se retratam, que se justificam, e para assumir um erro é difícil. É difícil assumir um erro. Mas nessa noite, vamos lá. Preste bem atenção. Nesta noite, eu vou, primeiro, dar uma noção aqui. Aqui, por exemplo, agora, são poucas as pessoas que são atingidas por isso que eu vou falar. Porque é uma visão elitizada. É uma visão que atinge até poucas pessoas do mundo. Mas eu queria que você entendesse, para que depois você entenda o que vamos falar com relação à igreja. Olhem para cá. Eu vou falar um fato histórico que nós dominamos, e nos grupos nacionais que eu pertenço, nós discutimos às vezes alguns assuntos, e eu entro com essa palavra, não essa, mas com essas palavras. Olhe bem, ouça o que eu vou lhe dizer agora, é uma palavra elitizada. Em 1929, 1929, em 1929 houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Foi a grande depressão do século. Era presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt. Por mais que você não capte, pegue essa trajetória. E ele, então, diante dessa crise, percebeu que todas as bolsas de valores do mundo caíram, inclusive no Brasil, todas. Foi uma crise que atingiu uma década. 1929 a 1939. Presidente dos Estados Unidos, na quebra da Bolsa de Valores de Nova York, Franklin Delano Roosevelt. Irmão, foi um desespero, a tal ponto que, à época, cristãos delegaram ao Franklin Delano Roosevelt o título de anticristo. Porque o anticristo, dentro do globalismo, vai quebrar a economia. A economia já está sendo combalida, sacudida, para que a crise seja global e haja um salvador, e haja um Big Brother, e haja um Maitreya, um grande irmão, que tire o dinheiro de circulação. E quando isso acontecer, será a maior quebra das bolsas de valores do mundo. A indexação da moeda cairá, os títulos de investimento cairão, vai tudo para as cucuias. Porque na época foi. E não tinha celular, e não tinha youtuber, e não tinha youtubers, ou YouTube, no caso, não tinha, irmão. Então, deixa eu lhe dizer, os títulos de investimento em renda fixa, todos os investimentos caíram, o mundo entrou num colapso financeiro brutal, sem retorno durante 10 anos, crise absoluta. E eu dizia, num dos grupos, para um cidadão, que dizia assim, você entenda a abreviação das letras, fulano, aí você vai passar, o que é que tem em saber? Você vai entender. Fulano, na sua igreja, vocês cantam louvores do KL? Não sei o quê. Aí, e o professor e o pastor? Eu digo cantam, porque as músicas, quem deu a ele foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o autor do que é ungido. Tudo que foi ungido é de Deus, irmãos. É inspiração, ele não tem nada, esse cidadão. Por quê? Estavam colocando lá, e esse cidadão que estava colocando, ele combate todos os youtubers, ele combate todos os influencers, ele é radical. E eu digo, não, calma lá. Toca assim, porque aquilo é do Espírito Santo, e nós amamos o Espírito Santo. Olhe para cá. Esse cidadão se jactava e se orgulha de ter 3.000 seguidores. E eu, sem citar nomes, falei, eu conheço um que não se deixou engrupir, que ama o Senhor e que tem 12.000. Eu tenho um rapaz que fala sobre design, falei pessoalmente com ele, com o Ed Filho, já entrei em contato com ele, que fala maravilhosamente bem, e ele é uma pessoa que não tem rebuscamentos sobre o design. O Ed fala, olha, é preciso um papel e uma caneta. O resto vem a inspiração. Eu acho legal a forma simples dele agir. Mas o que eu estou falando, irmãos? Todos eles são bem-vindos, são do corpo de Cristo, não se deixarão enveredar, engrupir por enganos. O perigo, você vai ver qual é. O perigo, daqui a pouco eu logo para a igreja e você vai entender o que eu quero falar.
Então, amados, eu posso estudar, eu posso dar uma aula de investimentos. E posso dizer nesta aula que isso é inseguro, que isso como economia mundana vai cair. Mas eu creio, sei e devo aprovar e orar pelos que se esforçam e estão agora se aplicando nesse trabalho. Porque eu sei que eles estão com o pé na palavra. Se eles não se arredarem da palavra, eles não cairão. O erro é o seguinte. Aí nós vamos entrar já na igreja. Esse exemplo é estilizado. Por quê? Porque a maioria aqui não trabalha com investimento. A maioria do mundo, tanto que os seguidores são poucos e não pode ser de todo mundo, senão acaba a população. E são poucos os que lidam com investimento. Mas quando eu coloquei isso, e eu coloquei no grupo, eu digo, olha, o anticristo, ele vai combater a economia. Ele vai acabar, vai ser... Aí o Senhor diz assim para você, para mim e para nós. Onde está o teu tesouro? Aí também está o teu coração. Aonde está o teu tesouro? Aí também estará o teu coração. Aí vem uma outra passagem. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, uma outra passagem, Marcos 10:30, diz assim: olha, vocês que me seguem, disse o Senhor no 29, aí vem o 30, 29, vocês podem ter certeza de que serão bem-aventurados. Aí ele vai, e neste presente, no mundo atual, terão cêntuplo de casas, irmãos, mães, filhos, vocês serão abençoados com perseguições, e no porvir, a vida eterna. Sabe qual foi, Ed Filho, o grande problema do KL? Número de pessoas. Ele sentiu que o evangelho não dava público. E então ele começou a ter seguidores de forma assombrosamente intensa. Ele pensava que tudo era dele. Tudo é meu. Caiu, continua caído, e tudo que o Espírito Santo lhe deu foi tirado. Mas aqui é diferente. Aqui nós temos homens, mulheres de Deus que podem entrar nessa área e terem a convicção de que o coração deles não está ali. De que aquilo é temporário, de que aquilo é passageiro. Diga passageiro. Passageiro. Irmãos, não há um maior investimento do que aplicar na palavra de Deus. Aplauda o rei. Nesse momento, deixa eu continuar. E aí, por favor, você que nos assiste, você que... Meu amor, pega minha Bíblia, minha linda. Vitória, dá para ela, que ela está se recuperando aí. Amém. Só para eu ter noção. Preste atenção. Então, deixa eu colocar logo aqui uma leitura. Só faça ouvir. Marcos 12:30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, acima de todas as coisas, do teu entendimento e com toda a tua força. Esse é o nosso tesouro maior. Agora, olha lá. Lucas 12:34. Pois onde está o vosso tesouro? Vamos tirar o vosso. Esse pronome de tratamento na segunda pessoa do plural é muito complicado. Eu, quando ensino o verbo para o Júlio, eu tiro a segunda pessoa, que é complicado para ele. Então, vamos lá. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Preste atenção. Parar de falar agora com a parte elitizada, porque aqui nós temos maravilhosos irmãos que lidam nessa área e sabem do que eu estou falando. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Casos agora triviais, comuns, que atingem a todos nós. Pois onde está o teu tesouro? Oi? Ali estará também o teu coração. Olha para cá, igreja. Entenda o que é igreja, o que é membresia, o que é corpo. Entenda bem, fique com os olhos abertos e dilatados. A pessoa que tem como tesouro o seu trabalho vai relegar a igreja e o amor ao próximo ao segundo plano. Porque o tesouro dela é o
trabalho. Então ela será ofegante, obstinada, e o tesouro dela é o trabalho, e a boca fala do que está cheio o coração. Trabalho, 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 e a igreja para lá, para lá, para lá, e a congregação e o conjunto com os irmãos, e a relação com os irmãos já era, e para esse que tem a igreja, perdão, o trabalho como tesouro, a igreja e o relacionamento cristão já eram. Cuidado com isso. Mas não parou. Se o teu tesouro for a tua esposa, olha para cá, internauta também, porque, pastor, a igreja é bendita, sim, mas cuidado. Se o teu tesouro for a tua esposa, é mais comum. Tu terás crises de ciúme, tu serás possessivo, dominador, controlador e anularás a privacidade da tua esposa. Porque o teu tesouro está na tua esposa, não está em Deus. O teu coração está longe da palavra. Então tu verás inimigos, tu verás flertadores em todo tipo de cumprimento, de abraço. O ciúme aflorará no teu coração, cidadão que tem a sua esposa como tesouro. Tudo para ele é ameaça. Tudo para ele é ameaça. Claro, irmãos, que isso vale também para aquela que tem o seu esposo como tesouro. Ela vai também criar uma sensação de ameaça. E o pior, e obviamente, sem jamais, Deus me livre de citar nomes no passado, nós tratamos de casos em que os dois estavam coniventes. Ambos estavam ardendo em ciúme, ambos viam o inimigo em tudo que era gente, e quando nós fomos para o tratamento foi tão lindo, jamais precisaremos citar nomes, que foi uma bênção, e hoje eles estão aqui conosco, são homens e mulheres de Deus. Amados, onde está o teu tesouro? Ali estará o teu coração. Ora, se o teu tesouro foi tua mulher, cuidado, irmão, por favor, porque você não vai ter problema com Deus, mas com ela mesma. Você vai criar um mundo que não existe, a não ser para a sua cabeça, porque o ciúme estará imperando no teu coração. Então, qual é o trabalho, pastor? Aí já ministrou e cantou numa capela. É meu, somente meu, o teu trabalho. E o teu trabalho, você que me adora, é descansar em mim. Irmão, confia no Senhor e o mais Ele fará. Confia no Senhor. Assim é o que tem como filho tesouro, como filho. O tesouro é o filho. Meu Deus, até o relacionamento dele se torna deteriorado. Preste atenção. Preste atenção. Irmãos, quando isso atinge o cidadão, a cidadã, quando o tesouro dele é a esposa, ou vice-versa, Deus queira, aqui não tem isso. Mas, irmãos, fique atento, porque o diabo não para. Ele não para de guerrear. E nós temos que ter a autoridade sobre ele. Veja bem, eu disse assim, quando, eu vou usar a minha esposa, porque é minha esposa. Quando minha esposa, preste atenção, tiver confissões a ela dadas, por membra não existe, membro é masculino para todo mundo. Quando o membro da igreja chega à minha esposa e diz, pastora, eu tenho aqui algo que é segredo, eu não queria que passasse daqui. E ela empenhar a palavra dela, de pastora, de autoridade eclesiástica, nem para mim ela vai falar. Pastor, é uma só carne, não use isso não. Igreja, quando eu falo não use, não me refiro a ninguém. A gente que usa esse versículo para controlar, dominar e escravizar o cônjuge. Negativo. Quando alguém delegar a ela um segredo, é bíblico, tem um estudo sobre isso. E ela disser, meu irmão, dou-te a minha palavra.
Ah, mas se o Espírito Santo revelar, é ele quem revela. E quando ele revela, ele nunca revela para destruir. Ele revela para edificar, consolar e exortar, nunca para destruir. Então, igrejas inteiras vão à falência. Igrejas inteiras são acometidas por essas pessoas que têm tesouro que não é a palavra. Então, vamos lá. Então, Afrânio, a pastora pode ter segredo? Claro, óbvio, claro. Esse segredo, para ser segredo, e ela é discernidora, ela é uma mulher de Deus, você que é mulher de Deus, sabe? Ela vai discernir quando aquilo não vem de Deus, quando aquilo ameaça a igreja ou ameaça a sua relação conjugal. Aí ela vai, com sabedoria, consultar o Espírito, aí ela vai dizer para a pessoa, minha irmã, meu irmão, isso não vem de Deus. Vamos resolver aqui logo? Chame a pessoa que está envolvida, vamos resolver logo. Não é isso que a Bíblia manda fazer? Amém, acaba. Outra coisa, se a minha esposa está tendo aconselhamentos e uma convivência de aprendizado com amigas da igreja, e esse aprendizado que ela está tendo, e aquele pacto de aprendizado que ela ouviu, faz bem a ela, e sustenta e alegra o nosso relacionamento, é privacidade dela. Ela me conta se ela quiser. Eu jamais a forçarei, a dominarei. A Bíblia diz, é uma só carne. Vomita, põe para fora. Que é isso, irmão? Quem ama a privacidade do outro. Privacidade, quando eu falo, quantos estão entendendo? Pura, santa, verdadeira, que vem de Deus. Então, irmãos, nesse pacto, eu e minha esposa temos treinamento de vida. Ela tem segredos que não me revela. Por quê? Porque não é aprazível, não edifique nada, porque ela sabe que, como conhecedor da palavra e tendo o Espírito Santo, o seu esposo a entende e a ama. E o que é entender e amar? É tê-la como esposa, é tê-la como companheira, é tê-la como uma só carne, mas sem nunca anular a liberdade que ela tem de se relacionar com o povo de Deus, de se relacionar com as coisas santas, puras, verdadeiras, de boa fama, que existem no corpo de Cristo. Quantos estão entendendo? Então, irmãos, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, o distúrbio, a distorção, não vou violentar a hora, a distorção é quando isso anula um relacionamento, é quando isso oprime alguém. Irmãos, por favor, igreja amada, não tenha como tesouro o seu marido, não tenha como tesouro a sua mulher, não tenha como tesouro o seu filho, o seu trabalho. Tenha como tesouro a palavra de Deus. Aquela pela qual você saiu do mundo, foi transportado por amor de Deus e vendeu tudo o que não presta para comprar a pérola. Eu estou sem a Bíblia, está com minha esposa, mas imagine ela aqui. Para comprar essa pérola preciosa. Então, nessa noite, deixa eu te dizer algo. Não deixe que nenhum outro tesouro que não seja a palavra ocupe o teu coração. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que vem do Senhor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ora, meu irmão, se eu estou vendo minha esposa feliz, alegre, sorridente, produtiva, eu digo, eu quero é mais. Que ela continue sendo abençoada. Porque o Deus vivo, ele usa pessoas para abençoar o nosso relacionamento. Ele usa pessoas no corpo para enriquecer os cônjuges. Isso vem de Deus. E isso vem de Deus. Porque, meu amado, minha amada, onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E eu tenho convicção, certeza plena e absoluta, porque eu os conheço, que nem o Ed Filho, nem o irmão Luciano têm no trabalho esse tesouro. Eles têm no coração a convicção de que o melhor investimento é a palavra de Deus, é na palavra de Deus. Basta ter isso, irmã, não deixar se dominar, porque tudo isso vai passar. O que vai ficar é a tua fé. O que vai ficar é a tua convicção. O que vai te levar à glória é você ser
perseguido por causa do amor de Deus na tua vida. É isso, é isso, é isso, é isso. E eu poderia continuar, mas tem mais amanhã. Quantos podem aplaudir o Rei? Toda a honra, glória e majestade dessa palavra são delegadas a ti, Senhor. Que suba o ministério de louvor. Que venha esse ministério de guerra, Pai. Lindo, maravilhoso, para guerrear conosco. E juntamente a eles possamos te adorar, te glorificar em nome de Jesus.